Minha mãe sempre diz que a gente não deveria ficar consumindo conteúdo de terror, pois faz mal ao espírito e dá pesadelos. E é aquilo, né? Você quer dormir com a sua mãe de noite. Fora que mexer com coisa ruim, às vezes atrai coisa ruim. E hoje eu trago a prova disso, elencando os filmes mais mal assombrados da história de Hollywood. Esses são filmes de terror cujos bastidores e sets de gravação pareciam amaldiçoados, cheios de bizarrices e coincidências macabras. Falamos de franquias mais atuais, como as de Invocação do Mal, até os clássicos do terror, como O Exorcista e Poltergeist. E é isso, né? Aquilo que os céticos chamam de coincidência infeliz, eu chamo de quem brinca com fogo faz xixi na cama. Bem-vindos ao Terror no Ar, seu podcast criminal sem espetacularização, onde a verdade é muito pior que a ficção e as histórias sombrias seu sono vão tirar. Fofoqueiros criminais, juntem-se a mim, sem julgamentos ou sensacionalismo barato, apenas a verdade no seu tom mais sensato, no terror que ecoa, tão sombrio e sem fim. Hoje é dia 31 de outubro, Halloween, Dia das Bruxas, véspera da Noite dos Mortos-Vivos, ou Dia de Todos os Santos, e antivéspera do Dia de Finados. Ou seja, estamos na semana mais assombrada do ano. Há 2 semanas, o Terror no Ar trouxe um episódio da minissérie Mês do Terror no Terror no Ar, falando sobre as vidas e o trabalho do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren. E também falei de alguns casos bastante emblemáticos investigados pelo casal, como o da famosa boneca Annabelle. O casal Warren investigou vários casos que viraram filmes de terror super famosos em Hollywood, como Amityville, Annabelle, O Exorcismo de Emily Rose, e tinham conhecimentos até sobre o caso que inspirou o livro e o filme O Exorcista. Aliás, eu acabei de ler O Exorcista e assistir O Exorcista, e eu achei que o livro seria mais assustador. A história é bizarra e tem nuances de terror, mas no fim é muito mais triste do que assustadora. Aguardem a resenha. O que devemos lembrar do episódio anterior, de Mês do Terror no Terror no Ar? Uma coisa que os Warren alertaram sempre foi sobre o risco de mexer com coisas do sobrenatural, ou preternatural, como eles chamam, mesmo que seja para produzir uma peça de audiovisual, incluindo um podcast como esse, não é mesmo? A questão é, mamãe sempre diz para não ficar mexendo com essas coisas do oculto, e eu tenho certeza que as mães dos roteiristas de todos esses filmes também devem ter dito. Se mexer com o oculto dá problema, não temos prova. Mas a verdade é que coisas super estranhas aconteceram em diversos sets de gravação de filmes de terror emblemáticos, levando inclusive a criar a teoria da conspiração de que existem filmes verdadeiramente assombrados em Hollywood. E aqui eu vou falar sobre alguns deles. Então vou aqui elencar os 7 filmes mais mal assombrados de Hollywood, começando do menos mal assombrado e chegando até o mais barra pesada. Vamos começar devagar. Vamos começar pelo filme Horror em Amityville, de 2005. Eu acho que é legal eu fazer um resumo da história que está por trás desse filme, né? O caso de Amityville, ele aconteceu no dia 13 de novembro de 1974. Tem que pesquisar para ver se é uma sexta-feira 13. Fiquei curiosa. Não foi uma sexta-feira 13, foi uma quarta-feira 13, tá? Ok. Nessa quarta-feira, no dia 13 de novembro de 1974, aconteceu um caso muito triste na cidade de Babylon, Nova York, na chamada Vila de Amityville. Nessa ocasião, gente, 6 pessoas da família DeFeo foram assassinadas enquanto dormiam. O casal Ronald e Louise DeFeo e seus 4 filhos mais novos, 2 meninas e 2 meninos com idades entre 9 e 18 anos, foram assassinados a tiros pelo irmão mais velho, o filho mais velho, Ronald Jr., que era apelidado de Butch. Esse cara tinha 23 anos. No início, o Butch disse, o Ronald disse que não tinha sido ele, que tinha sido a máfia que tinha entrado na casa e assassinado os pais, mas aí a polícia encontrou uma série de incongruências na história e no dia seguinte o Ronald acabou, confessando a autoria dos crimes. Durante o seu julgamento, que aconteceu um ano depois, o advogado de defesa disse que o rapaz sofria de insanidade e que ele ouvia vozes e essas vozes haviam estimulado que ele cometesse esses crimes. O Ronald acabou passando por avaliações psicológicas e os psicólogos, psiquiatras disseram que sim, ele tinha sim alguns transtornos mentais, principalmente derivados de décadas de abuso que ele havia sofrido pela família, mas que ele tinha noção do que ele tinha feito, então ele era apto a responder legalmente por seus atos.
Dessa maneira, em 1975, o Ronald DeFeo Jr. foi condenado a 6 penas de 25 anos consecutivas. Pelo que eu entendi, o Ronald ainda está vivo e ainda está preso. Mas aí a gente entra nos fatos mais complicados. Desde criança, o Ronald ele era vítima de muito abuso, principalmente pelo pai. O pai era muito abusivo com a esposa, com as crianças, mas o Ronald, por ser o filho mais velho, ele era o que sofria mais com esses abusos. E assim ele cresceu problemático, cheio de problemas mentais, e em algumas versões que ele deu dos crimes, inclusive, ele justificava tantos abusos que teria sido a sua irmã mais velha, a segunda irmã mais velha, a Dawn, de 18 anos, que teria dado a ideia para assassinar os pais, e inclusive ela teria participado junto com ele de parte do assassinato, depois ele teria ficado com raiva e matado ela também. Então o que se sabe é que ele, sofreu muitos abusos físicos e mentais e talvez tenha sido o gatilho. Só que aí nós estamos falando do âmbito real, físico, factível das coisas. O problema é que a Amityville não acaba aí. A questão que marcou a Amityville, além disso que a gente chama de aniquilação familiar, probabilidade de que a família que veio depois, que comprou a casa de Amityville, tenha sido assombrada, talvez pelos espíritos da família morta, talvez por demônios que tomaram conta daquele lugar. E foi o primeiro caso famoso onde os Warren, Ed e Lorraine, se envolveram e ficaram conhecidos na mídia americana por causa do envolvimento de Amityville. Amityville virou um livro em 1977 do autor Jay Anson e se tornou praticamente aí um sucesso, um best-seller, e até hoje tem pessoas que acreditam no que a família falou e outras pessoas que não. O que sabemos é que, alguns meses depois da condenação do Butch, o Butch não teve direito, obviamente, a ser herdeiro dos seus pais, então a casa de Amityville foi posta à venda e foi comprada pelo casal George e Kathy Lutz. Esse casal se mudou para lá e eles tinham 3 filhos pequenos, 3 filhos crianças, só que logo depois eles acabaram se mudando, algumas semanas depois, porque eles alegaram que estavam sendo assombrados na casa, A casa era mal assombrada, tinha vozes, espíritos, aparições, começava a aparecer lodo, excremento, um cheiro horrível, às vezes era cheiro de excremento, às vezes era um cheiro de flores. Os Lutz retrataram toda essa questão, mas existem controvérsias e muita gente, inclusive, diz que foi o próprio advogado do Butch, do Ronald, que tinha inventado junto aos Lutz aquela história para justificar que o menino também estava sendo assombrado no momento, que ele cometeu os assassinatos, Depois que teve esse episódio, Ed e Lorraine foram chamados, etc. E o relato do episódio está nesse livro chamado de Amityville, que aqui no Brasil é publicado pela Dark Side, e ele é de 77, E ele inspirou o primeiro filme do caso, que foi em 79, e depois serviu de base, direta e indiretamente, por mais de 25 produções cinematográficas americanas. Aí, em 2005, tiveram a ideia maravilhosa de fazer um remake desse filme, e aí que começa a treta. Então, vamos falar do filme. O Horror de Amityville, de 2005, ele foi mais um longa baseado nas investigações do Ed e da Lorraine. E, segundo a atriz Melissa George, a Melissa George, ela faz a Cat Lutz no filme, A mãe da família. A polícia foi ao set do Horror de Amityville pouco tempo depois, porque encontraram um corpo boiando no rio. Mas é uma coincidência, De vez em quando você tá gravando um filme, aparece um corpo boiando. Mas a história não para por aí. O ator, o protagonista, é o Ryan Reynolds, que faz o George Lutz. Ele afirma que toda santa noite, enquanto ele gravava o filme, ele acordava assustado de madrugada às 3h15. 3h15 é o horário em que o George Lutz, o original, o cara, falava que ele estava sendo acordado todas as noites pelas manifestações demoníacas dentro de Amityville. E a gente sabe, quem gosta desse assunto demonologia, que 3 horas é a hora do capeta. Por que chama 3 horas da hora do capeta? A hora do capeta é porque o Jesus Cristo, ao ser crucificado, ele teria sido crucificado às 3 horas da tarde e ele faleceu ao fim da tarde. Então, 3 horas da manhã é exatamente o oposto, de cabeça para baixo do dia da hora que Jesus tinha sido crucificado. Então, seria essa hora maior de atividade demoníaca. Mas em todas as histórias reais e fictícias que a gente vê, 3 horas é a hora que o negócio desce sem plano de voo. É isso que a gente sabe. Então, o Ryan Reynolds contou essa história, que ele acordava 3h15 e realmente era a hora onde o George Lutz dizia que acontecia os paranauê dentro de casa. Para completar, a Cat Lutz, a mulher, a pessoa que viveu aquilo, gente, morreu na primeira semana de filmagem por um problema respiratório aos 58 anos de idade. E o seu marido, o George Lutz, morreu aos 59 anos de idade, subitamente, apenas um ano depois do filme, em 2006. É muita coincidência, E eles eram pessoas jovens.
jovens, eles tinham 58 e 59 anos, inclusive, foram mortes muito súbitas, né? Mas isso aí é só para começar, ainda estamos no suave, né? O segundo filme é O Exorcismo de Emily Rose, de 2008, né? Vamos falar da história real. O Exorcismo de Emily Rose ele foi inspirado na história real que aconteceu entre os anos de 73 e 76 na Alemanha. Foi o caso da menina, da jovem alemã chamada Anneliese Mitchell. Essa história teve o ápice no dia 1º de julho de 76, quando a Anneliese, que tinha 22 anos, ela era universitária, ela acabou falecendo após um processo longo e demorado de exorcismo, que rendeu 43 horas de gravação em vídeo, gente. Inclusive, a polícia passou parte desses vídeos na televisão alemã. Nascida em 21 de setembro de 1952, mas que 16 anos depois, para 1968, sua vida começou a mudar drasticamente. E é que nesse momento começou a sofrer convulsões, que foram atribuídas a ataques de epilepsia. Começou a ver imagens diabólicas e a ouvir vozes que lhe davam ordens. Após a morte da Anneliese, os padres católicos que tinham sido chamados para fazer o exorcismo foram processados pela polícia por terem tido negligência e por terem privado, teoricamente, a menina de alimentação e de água, e assim a razão da morte dela, né, seria inanição e desnutrição. Na verdade, a Anneliese não se alimentava há semanas. Só que o Ed Warren, que analisou o caso, essas acusações eram totalmente falsas, né? Pois os padres, eles não eram responsáveis. Na verdade, a Anneliese não teria resistido aquele processo de possessão que ela vinha vivendo há 3 anos, gente. Aqueles últimos 6 meses de 76 tinham sido o pico de um processo de 3 anos de possessão, que aquela moça que era profundamente católica estava sendo acossada por um monte de demônios, e finalmente a menina tinha parado de comer, tinha parado de se alimentar, e ela acabou, teoricamente, ela acabou sendo sucumbida por aquilo. Então, assim, a Anneliese havia sido acossada, né, por vários graus de possessão durante os anos anteriores ao exorcismo, e acabou acontecendo do corpo dela não suportar. Só que o filme ele foi inspirado, né, pelo exorcismo da Anneliese, o exorcismo de Emily Rose, e a Emily Rose é interpretada pela Jennifer Carpenter. A história do filme é bem próxima do real. Ela também é uma moça católica, uma moça bastante fervorosa, e inclusive a questão de que os pais da Emily e os padres também vão ser processados aí após a morte dela. Sim, ela morre no final, mas isso não tem... Na verdade, essa não é a graça do filme. A graça é o processo de interpretação da Jennifer Carpenter, que inclusive surpreende bastante, né, na interpretação. Mas como se a história real não fosse assustadora o suficiente, aconteceu um monte de paranauês no set de gravação. A própria Jennifer Carpenter, ela relata que durante as filmagens aconteceram várias coisas estranhas, e ela diz que na época que ela estava gravando, eles estavam no hotel, e durante várias madrugadas seguidas, às 3 da manhã, provavelmente, né? Ela não fala 3 da manhã, mas na madrugada, o rádio do hotel dela, do quarto de hotel, ligava sozinho. E sempre era uma música do Pearl Jam chamada Alive. E aí a música ficava repetindo sem parar o trecho. I'm still alive, I'm still alive, I'm still alive. Mas aí a gente ainda tá tranquilo, né, gente? O que a gente vai falar agora é dos queridinhos dos amantes de terror, franquia Invocação do Mal, Annabelle e Cia. Vamos começar pela série Invocação do Mal e os outros filmes da série Annabelle. Todos esses filmes da série estão diretamente ligados a casos vividos e registrados pelo casal Warren, que inclusive são protagonistas desses filmes. Eles são representados, o Ed Warren pelo Patrick Wilson e a Lorraine Warren pela Vera Farmiga, que é maravilhosa, e ela não entra, né, em nada, assim, nenhum projeto ruim. Inclusive é a protagonista da Órfã, que é o melhor filme de suspense que eu já assisti. Qual é o caso real por trás disso? Invocação do Mal, que é o primeiro deles, que é de 2013, que foi o único que eu assisti, o 7º mais mal assombrado. Ele foi baseado nas anotações do casal, o Ed e o Lorraine, numa interação que eles tiveram com a família Perron. O que acontece? A família Perron, ela se muda para uma casa, localizada numa casa antiga, localizada no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, em 1970, e ali eles começam a ser perseguidos por uma força sobrenatural que está na casa. A casa, gente, tinha um passado drástico, né? Eles começaram a ser acossados por um monte de assombrações dentro da casa, relataram barulhos, acidentes, coisas caindo, cheiros, e aí a esposa, a Carolyn, ela foi pesquisar a história daquela mansão que era
antiquíssima, era chamada de Antiga Propriedade Arnold, e ela foi atrás e ela descobriu que tiveram 8 gerações da família Arnold que moraram na casa antes deles. E óbvio, aquelas pessoas haviam vivido e morrido naquele lugar, além de histórias muito estranhas de assassinatos, mortes misteriosas e suicídios. Então, teoricamente, havia uma espécie de maldição sobrenatural rondando aquela casa. Então, esse é o tema de Invocação do Mal 1. Quando Invocação do Mal estava para ser filmado, os membros da família Perron real, eles foram ao set de gravação visitar para ver como é que era, dar o seu aval, né? Exceto a própria Carolyn, muito da esperta, que não queria mexer mais com aquilo, ela não concordou com o roteiro do filme, ela não queria mexer mais aquilo e ela não foi. Quando eles chegaram aí, né, ao irem até o set de gravação, um vento muito forte soprou sobre a família e uma das crianças da família Perron teria dito, né, que uma coisa muito trágica, muito ruim ia acontecer. E, gente, naquele exato momento, a Carolyn teve um acidente em casa, ela teve um mal súbito e ela foi parar no hospital com o quadril quebrado. Tipo, no dia que a família ia visitar, logo ela que não quis ir fazer a visita. No início das filmagens, o elenco ele chegou a dormir na casa onde seria filmada a Invocação do Mal 1, só que uma coisa estranha acontecia todas as madrugadas. No famoso horário do diabo, entre as 3 e 4 da manhã, todo mundo acordava ao mesmo tempo, assustados, se sentindo vigiados. E o relógio sempre congelava nesse horário. Por causa disso, a atriz Shirley Caswell disse que ela passou a dormir com uma outra atriz, a Hayley McFarland, porque ela dizia: toda vez eu acordava nesse horário e parecia que estava sendo vigiada. Foi assustador porque eu e Hayley passamos a dormir no mesmo quarto porque simplesmente não conseguíamos dormir sozinhos. Além disso, o hotel onde parte da equipe estava hospedado sofreu um incêndio e o caso mais bizarro foi vivido pela Vera Farmiga, que ela disse que no momento em que ela estava no notebook dela lendo o script, apareceram 3 arranhões de garras na tela do computador e mais tarde, quando ela estava terminando de filmar, apareceram essas 3 mesmas marcas na coxa da atriz. Quando eu abri meu computador, havia marcas de garras nele. Depois que voltamos da Carolina do Norte, onde filmamos, as marcas apareceram nas minhas coxas, contou a atriz. E aí a gente chega a Annabelle. A primeira Annabelle foi gravada em 2014 e começou a ser filmada, né, em 2014. E ele é também inspirado num caso real de uma boneca de pano com a aparência de uma personagem chamada Ragged Ann. Essa personagem ela foi criada pelo autor americano John Grell, ali nos anos 50, e ela ficou muito famosa nos Estados Unidos, e nos anos 50, 60 e 70, todas as casas com crianças tinham essa Ragged Ann. O caso da Annabelle diabólica per se, que eu explico detalhadamente no nosso podcast, se você quiser ouvir, aconteceu em 68, em Connecticut, quando os Warren foram chamados para acudir 2 jovens enfermeiras que estavam aparentemente tendo manifestações demoníacas dentro de casa. Deirdre Bernard era uma jovem enfermeira de 25 anos e ela tinha ganhado essa Ragged Ann da mãe de presente de Natal. E depois de um tempo, ela chamou a Ragged Ann de Annabelle. E por que ela chamou, gente? Porque, teoricamente, a boneca estava sendo possuída pelo espírito de uma garotinha de 7 anos que chamava Annabelle e que só queria brincar com a Drady e a Laura, que era a colega de quarto. Só que aí, óbvio, gente, que não se tratava de um espírito de uma garotinha desencarnada, se tratava, segundo os Warren, de espíritos inumanos, ou seja, demônios, né? Que usavam a boneca para tentar atravessar e possuir a Deirdre, a Lara, e o episódio chegou ao seu extremo quando a boneca, ou alguma coisa na boneca, tinha atacado o Carl Renfell, que era o noivo da Lara, né? Foi essa a base das gravações de Annabelle, o filme, né? O diretor do longa, ele diz que ele encontrou marcas iguais, aquelas que a Vera Farmiga viu, na janela da casa onde rolou a filmagem. Além disso, rolou umas filmagens no apartamento, onde acontecia a filmagem, né? E o produtor Peter Safran disse que um pedaço de uma luminária caiu e atingiu na cabeça um zelador que estava trabalhando ali no set, no momento em que o autor, que estava fantasiado do diabo, saía. Ok, é um acidente, mas no filme, no roteiro, um zelador era morto pelo demônio exatamente naquele mesmo cômodo. Bem, gente, era óbvio que alguma coisa precisava ser feita. Então, quando eles foram resolver gravar a Invocação do Mal 2 em 2016, a produção trouxe um padre para benzer o set. Assim, aparentemente, o segundo filme não foi tão mal assombrado. Mesmo assim, o diretor James Wan garante que tinha algo muito estranho com as cortinas do set de gravação. Segundo ele, elas mexiam de forma estranha, mesmo sem ter janela aberta, mesmo sem ter ar-condicionado ligado. Simplesmente elas começavam a mexer.
No final da edição de som, havia essas grandes cortinas. Elas começavam a se mexer sozinhas. Nenhuma porta estava aberta. O ar-condicionado estava desligado e elas simplesmente se moviam, contou Warren. Além disso, o co-roteirista, que se chama Corey Hayes, ele revelou que tinha uma coisa muito estranha que estava acontecendo na vida particular dele. Segundo ele, todos os dias em que ele saía para filmar, a esposa dele estava ficando sozinha em casa e começou a aparecer uma poça de água no canto da sala onde não tinha como ter essa poça. No início, o cachorro, o pobre do cachorro recebeu a culpa, mas depois essa poça de água voltou a aparecer, ela se materializava do nada, até que o Cary foi e entrou em contato com a própria Lorraine Warren, que óbvio, tinha participado aí indiretamente da produção do filme, ela deixou que esse filme fosse ao ar. E a Lorraine Warren, consultando a situação, ela disse que se tratava de um fantasma que se alimentava da energia de raiva de uma adolescente que vivia na casa. E depois, o roteirista descobriu que o filho dele, o filho do casal, estava com problemas. Para as gravações da Annabelle 2, em 2017, a equipe também resolveu chamar um padre para benzer o set, e essa ideia veio da atriz Stephanie Sigman. Ela é uma atriz que interpreta uma freira na história, e ela não é católica, só que quando ela disse que ela falou com a família que ela ia fazer essa história, a avó dela, que era uma mexicana, muito católica, muito devota, pediu, pelo amor de Deus, para ela não mexer com isso. Senhora sensata. Mas aí, para tranquilizar a sua avó, ela sugeriu que ele chamasse um pastor, um padre, e aí o padre foi e benzeu o set. Mesmo assim, um membro da equipe disse que acordou de noite com um cristal, que ele ficava do lado da cama dele, quebrado. E o cristal não foi parar no chão, gente. O cristal simplesmente quebrou onde ele estava e ficou visível 3 marcas de arranhões de garras. E aí você deve estar perguntando qual é a dessas 3 marcas. É porque na história da Annabelle original, lá na história real, quando o Carl, lembra do Carl, foi atacado pela boneca, apareceram 3 enormes marcas de arranhão de garras no peito do rapaz. No dia seguinte, quando os Warren foram entrevistar os três jovens, essas marcas já estavam cicatrizadas, mas ainda mostravam a sombra dos arranhões. Então é daí essa coisa dos 3, Porque na história da Annabelle real, o número 3 era muito importante. E agora vamos aos surtos, Os 3 surtos, os filmes realmente que não dá pra gente dizer que é coincidência. O primeiro deles é A Profecia, de 76. Não a versão de 2006, mas a de 76. Vamos falar da história, A Profecia, ele é baseado num livro do David Seltzer. Esse livro foi lançado em 76. O David Seltzer era um roteirista de Hollywood muito famoso. E ele pegou onda nessa vibe do livro O Exorcista, que havia sido levado em 71. E os próprios Warren falam que os anos 70 teve essa vibe de ocultismo. Porque tinha coisa do homem estar frente à lua, a galera tava louca com o negócio de alienígena, contra a cultura, então a coisa do ocultismo voltou nessa época. E aí esses livros, eles pegaram uma fama tão grande que o livro foi adaptado para o cinema no mesmo ano. E qual é o ponto central da história da profecia? Um casal americano muito rico e poderoso adota o anticristo. Basicamente é isso aí, tá? O pai do bebê, ele é um embaixador americano muito poderoso e é nada mais, nada menos do que sobrinho do presidente dos Estados Unidos. Daí você já entende mais ou menos o métier da história. Inclusive já assisti os 2 filmes e as 2 menininhos que fazem, razão pela qual eu não gosto de criança em filme de terror. Em um hospital de Roma, esse embaixador, que se chama Robert Thorne, ele toma a decisão de trocar o bebê, o filho deles que nasceu natimorto, por um órfão ali que tinha aparecido. E ele e o padre que cuida dessa adoção ilegal são as únicas pessoas que sabem do acontecido. Nem mesmo a Kathy, que é a mãe do menino, sabe que o menino foi adotado. E aí o órfão é um menino lindo, um menino assim, perfeito em todos os sentidos, é batizado de Damien. Vocês sabem que existe um filme de terror chamado Damien também. 5 anos depois, na Inglaterra, o casal tá morando lá, coisas assustadoras começam a acontecer, as pessoas começam a morrer, começa a acontecer acidente, os Thorne começam a suspeitar do próprio filho, eles começam a investigar e achar que tem alguma coisa errada com aquela criança, E na investigação eles descobrem que a humanidade pode estar em risco, tá? Inclusive, tem cenas, assim, sensacionais. Eu ia contar, mas não vou contar. Você precisa assistir. A Profecia é um filme realmente muito bom. E aí, vamos falar do filme, A Profecia tem muita treta, gente. Infelizmente, o fato bizarro, e pra mim um dos mais tristes que aconteceu, foi antes mesmo de gravar. Porque tinha o ator, o Gregory Peck, ele foi o cara que fez o Thorne. E pouco antes das gravações começarem, uma pessoa muito próxima dele cometeu suicídio a tiros. Em algumas fontes que eu li, foi o pai dele. Em outras fontes, foi o filho. De qualquer forma, gente, é um horror,
Pouco tempo depois, o cara viaja para gravar na Inglaterra e ele tá em luto. Foi dias antes essa pessoa cometeu suicídio, né? Depois, quando o ator vai, ainda lutado, pegar o avião dos Estados Unidos de Londres para gravar, o avião é eletrocutado. Eu não sabia nem se era capaz de acontecer, inclusive fiquei apavorada. E uma viagem diferente na mesma época, um dos produtores, o Macy Neufeld, ele estava num avião que também foi eletrocutado. Os aviões foram eletrocutados, né? Deu um trelelê lá, mas ninguém morreu. Durante as filmagens ocorreram muitos acidentes bizarros, como por exemplo, os cães da raça Rottweiler, que são muito importantes no filme, assista. Eles ficaram revoltados numa cena e eles atacaram os seus treinadores. Algumas fontes dizem que foram feridos de forma grave e outras dizem que morreu. Mas eu acho que houve uma confusão, porque quem realmente morreu foi o treinador dos animais. Existe uma cena muito famosa no zoológico, no filme A Profecia, envolvendo babuínos. E o cara que era o treinador desses babuínos, pouco tempo depois da gravação dessa cena, foi atacado por um tigre e acabou falecendo, gente. Além disso, porque o negócio já tá brabo, uma bomba foi implantada no hotel onde o Neufeld, o produtor, e a esposa estava lá em Londres. E essa bomba foi implantada pelo IRA, gente. O IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, que era um grupo paramilitar considerado terrorista, né? Que desejava ali a separação da Irlanda do Norte, da Irlanda como um todo, do Reino Unido. Não vou entrar em questão política, mas eles colocaram uma bomba, mas todo mundo sobreviveu. Houve um outro voo a caminho de Israel, onde grande parte do elenco e da produção estaria nesse voo, inclusive o próprio diretor, né, o Robert Downey. Esse avião caiu, gente. E por uma questão de pura sorte, eles, um dia antes ou 2 dias antes, eles mudaram e acabaram todo mundo desistindo do voo. Então, realmente, ninguém da produção morreu. Mas assim, vocês entendem a coincidência? Agora, gente, o pior dos piores, das coincidências horrorosas, veio depois das filmagens. A gente tem o John Richardson, esse cara foi o coordenador dos efeitos especiais do filme e ele foi responsável por uma cena macabra, que foi uma inovação na época, né? De um fotógrafo que morre decapitado em um acidente de carro. Isso é um spoiler, mas é uma cena famosa do filme. E ele sofreu um acidente de carro juntamente com a Liz Moore, que era sua assessora. A filmagem da Profecia já tinha acabado e o filme tinha estreado 2 meses antes, no dia 6/6 de 1976. Porque o filme foi gravado super às pressas, justamente para que ele fosse inaugurado nesse 666. Inclusive, o remake foi estreado no dia 6/6 de 2006, né? E aí os dois eles estavam dirigindo de Londres para Amsterdã, para a Holanda, para a gravação de um segundo filme. E eles sofreram um acidente de carro, e nesse acidente o Richarlison saiu aí sem nenhum ferimento. Mas a Liz Moore, foi atingida pela roda dianteira do carro e foi decapitada. Algumas fontes dizem que o corpo partiu ao meio, mas a maior parte das fontes dizem que ela foi decapitada. E aqui, gente, o que eu vou contar agora não é fanfic. A questão é que, quando eles foram acudidos lá do acidente, eles perceberam que tinha uma placa que dizia muito perto, chamado Cidade de Omen, a 66,6 quilômetros. Eu não preciso falar nada no 666, mas e sobre o Omen, gente? É porque essa cidade de Omen é com 2 M's, mas o Omen com um M significa profecia. E o filme se chama The Omen. A profecia se chama The Omen. Então, assim, é coincidência, mas você chama do que você quiser. E aí, agora a gente vai falar, obviamente, do filme mais amaldiçoado da história de Hollywood, que é O Exorcista, de 1973. A história por trás foi baseado no livro O Exorcista, de 71, que foi escrito por William Peter Blatty. Exatamente. E ele basicamente conta a história que todo mundo já conhece da menina Regan McNeil, uma garota de 12 anos que está sendo possuída por espíritos desumanos, espíritos demoníacos, e o processo longo de exorcização desse espírito, né? E aquele filme gore, cheio de cenas de vômito e escatologias, etc., que vocês conhecem. Essa história foi levemente baseada num caso que aconteceu com um menino de 14 anos que foi chamado de Roland Doe. Doe nos Estados Unidos é tipo Silva, é um nome que eles colocam quando eles criam um nome falso para as pessoas. Então, Roe e Doe, né? É quando a pessoa vai, por exemplo, fazer um processo judicial que está em segredo de justiça. Eles colocam o Doe. E esse processo teria acontecido no estado de Maryland, em 1946, e teria inspirado o autor a escrever esse livro. O que a gente sabe é que o exorcismo da Regan ficou muito famoso em 73, quando eles resolveram fazer o filme, que é a menina interpretada pela Linda Blair, e tem aquelas cenas, né, girando o pescoço e etc. É um filme muito complexo, que virou uma franquia, que teve 3 filmes, e que, segundo o que aconteceu no primeiro filme, pra mim não deveria ter filme mais nenhum.
Espírito impuro! Bom da sua em nome do Senhor Jesus Cristo! Quem assistiu o filme sabe que boa parte do filme se passa no quarto da Regan, no quarto da menina, que é onde passa assim, 90% do filme, né? E dentro da casa deles, né? E é ali que a gente conhece a maior parte dos personagens, como Damien Karras, que é o padre, e o padre exorcista, padre Miriam, que tenta combater o demônio, né? Para começo de conversa, vamos começar com o começo de conversa. Antes da gravação, quando eles montaram o set para começar a gravar, em 1972, gente, todo o set de produção pegou fogo, exceto o quarto de Regan. O cenário onde estava o quarto da menina, onde ia passar a cena de possessão, não pegou fogo. E esse incêndio foi tão surtado que ele atrasou em 6 semanas a gravação. Agora vê pra mim, se o meu set pega fogo e só sobra o quarto da menina possuída, não sei se... Mas assim, né, gente, dinheiro envolvido, mas enfim. Além disso, durante uma tempestade, havia uma cruz de 400 anos que ficava na rua do set de gravação, um raio atingiu e derrubou essa cruz. E algumas pessoas, inclusive, pensaram que aconteceu tanta merda que esse filme foi amaldiçoado. O próprio Billy Graham, né, que foi o produtor do filme, ele disse uma frase muito famosa. Um demônio real vivia dentro das bobinas de celuloide do filme. E existe uma razão, gente, pelo qual O Exorcista é considerado o filme mais amaldiçoado da história. Porque aconteceram 9 mortes de pessoas envolvidas com o filme durante o processo de produção. Morreu desde um vigia até um zelador, até um profissional de efeitos especiais, mas com destaque para os autores Jack McGraw e Vasilik Maliaros. O filme ele foi lançado em dezembro de 73, mas em janeiro, dia 30 de janeiro de 73, o McGraw terminou ali de gravar todas as suas cenas e ele morreu, gente, de uma epidemia de gripe comum. Ele morreu de uma epidemia de gripe, era um homem jovem, né? E no filme ele também é o primeiro a morrer. E aí, 9 dias depois, no dia 9 de fevereiro, faleceu a Maliaros, a atriz grega Vasilik Maliaros, que interpretava a mãe do padre Karras. E a gente mostra a coincidência porque esses dois foram 2 personagens que também morreram no filme e que morreram aí pouco tempo depois da produção, né? O Exorcista, ele foi o único crédito de atuação da Maliaros. O diretor, né, William Friedkin, ele literalmente descobriu essa senhorinha, que já tinha 89 anos, num restaurante grego, lá de Nova York, e convidou ela para participar. Foi a primeira e a única atuação dela. Ela acabou falecendo no filme, né? E pouquíssimo tempo depois do final da produção, ela faleceu, teoricamente, de mortes naturais, o que não deixa de ser uma coincidência muito triste, né? Durante as filmagens, morreu várias outras pessoas também. O irmão do ator Jason Miller, que fazia o Karras, e o filho de um dos membros da equipe de produção faleceu, gente, num acidente de bicicleta. Mas até aí, coincidências, né? Desastres da vida. Ocorreu também um acidente que não tem nada a ver com sobrenatural, tem muito mais a ver com negligência no seu espaço de trabalho. A gente tem ali a atriz Ellen Burst, ela é a pessoa que interpreta a Cris, né? A jovem mãe atriz que é mãe da Regan. E ela teve uma lesão permanente no cóccix, no famoso ossinho da alegria, quando ela tinha uma cena que ela era jogada pelo demônio na parede. Ela estava amarrada, né? Ela era puxada para trás com um fio que estava amarrado no sistema na cintura, e ela avisou o diretor que estava machucando, mas o diretor achou que era melhor deixar daquele jeito, porque assim dava mais veracidade. E foi tão verossímil, né, que ela ficou com uma lesão permanente no cóccix da atriz, né? E aí a gente entra na famosa ou infame trilogia de Poltergeist, que eu não assisti. Vou combinar pra vocês que eu tenho medo, tá? Que passou entre 82 e 86. Pra mim, Poltergeist foi a campeã das campeões de desastres, que inclusive eu não consigo entender como é que aconteceu tanta merda que eles tiveram capacidade de fazer 3 filmes ainda dessas franquias, gente. Eu não entendo, né? Basicamente, Poltergeist, ele é um filme, é uma história ficcional de uma família, a família Freeling, né? Que eles se muda para uma casa construída em cima de um antigo cemitério indígena, né? E vamos lembrar que o quê? Essa história de cemitério indígena é uma história aí que foi criada pelo cara lá que escreveu, o livro de Amityville. Teoricamente, a casa lá de Amityville tinha sido construída em cima de um cemitério indígena. Eu tenho pra mim que isso é uma fanfic, e além de ser uma fanfic, é uma fanfic racista, porque faz parecer que a cultura indígena é ruim. Se você constrói ali em cima do cemitério deles, você tá desrespeitando, e por isso os espíritos ruins vão se levantar da terra e tentar matar todo mundo, entendeu? É super racista, mas até hoje a cultura pop usa muito essa questão do cemitério indígena aí, que foi criada ali na época, né, do terror de Amityville. Aí, essa família
família se muda para essa casa que foi construída em cima do cemitério indígena e os espíritos daquelas pessoas que estão enterradas não gostam disso e começam a assombrar a família com uma série de efeitos sobrenaturais. O que é engraçado porque o Ed Warren, inclusive, diz que poltergeist geralmente não são eventos gerados por espíritos, são eventos gerados por questões físicas mesmo. Só que, para piorar o contexto, o diretor Tobe Hooper e o Spielberg, né, foi roteirista e produtor desse filme, eles resolveram utilizar esqueletos humanos reais em uma das cenas do filme, onde a Diane, que é a mãe, né, Diane Freeling, ela é arrastada para dentro de uma piscina em obras, do lado desse monte de esqueletos humanos verdadeiros. E assim, para alguns, esse pretenso desrespeito com a vida humana teria sido responsável por tudo que aconteceu depois. Eu acho que é muita superstição, mas o filme Poltergeist teve um monte de bizarrice, gente, porque, né, trabalha com... Eu, pelo menos, acredito que tem alguma coisa de você ficar mexendo com forças, né? Em primeiro lugar, assim, o que aconteceu uma coisa muito triste pra mim, uma das coisas mais tristes, foi que a atriz, a Dominique Dunne, ela faz a Dana Freeling, era a filha mais velha do casal no primeiro filme. Ela foi assassinada, gente, em 1982, pouquíssimo tempo depois da estreia do Poltergeist primeiro, tanto que ela não participa da sequência. Estrangulada pelo seu ex-namorado, que era um chefe de cozinha chamado John Sweeney. Ela só tinha 23 anos, gente, então não é bem sobrenatural, a gente tá falando de um feminicídio, né? Contudo, ela foi apenas a primeira participante do filme a morrer. A estrela do primeiro filme, Poltergeist, é realmente a menininha, né? A Heather O'Court. Ela fazia a Carol Anne Freeling, que era a caçula do casal. Ela estrelou os 3 filmes da franquia, mas ela morreu repentinamente pouco depois de terminar a produção, pouco depois da pós-produção do terceiro filme, quando ela tinha apenas de 12 anos. Ela tinha uma espécie de problema de saúde congênito, né? E ela acabou morrendo de uma estenose intestinal, que foi uma obstrução intestinal que aconteceu de uma hora para outra. Ela teve um choque séptico na mesa de cirurgia e acabou falecendo muito novinha. Na sequência também veio a morte do ator Julian Beck, que ele faz aquele assustador Padre Kane do filme 2, que todo mundo ficou conhecendo, né? Porque aquele filme, o cara esbugalhado, com o rosto esquelético, com os olhos fundos, e aquela aparência do Padre Kane não foi uma adaptação que eles fizeram, não foi maquiagem, mas sim porque o ator Julian Beck, ele estava com sintomas de câncer em estágio avançado, aparentemente ele não sabia, e ele acabou falecendo pouquíssimo tempo depois da estreia do segundo filme. E também teve o ator Will Sampson, que fazia o Xamã Taylor. No filme 2 tem esse ator, né, o Xamã Taylor, que esse ator, ele era um xamã indígena, né, um líder de uma tribo indígena na vida real, e ele inclusive benzeu o Seth, mas ele tinha uma doença congênita que afetava o desenvolvimento do seu coração, do seu pulmão, e ele acabou falecendo num transplante de emergência do coração e pulmão. O que não tem nada de sobrenatural, mas assim, ele acabou falecendo em 87, né? Antes mesmo do filme 3, do Poltergeist 3, 2-6 estrear. Bom, aparentemente houveram outras mortes, né? Foi um filme que morreu muita gente envolvida, mas além disso, coisas estranhas realmente aconteciam no set de gravação. Houveram relatos em que haviam objetos se movendo ou mudando de lugar, barulhos estranhos e inclusive um estrangulamento que quase levou à morte um dos atores. Existe uma cena muito famosa desse filme, que até virou sátira depois, que um boneco palhaço estrangula o Robbie Freeling, que é o filho do meio da família Freeling, né? E o ator Oliver Robbins, ele estava interpretando essa criança e ele foi estrangulado de verdade, porque houve um problema com o mecanismo do robô. E eles demoraram para perceber que o menino, o ator, o Oliver, estava sendo estrangulado de verdade e ele quase morreu por causa desse erro. E a cena ficou tão realista no filme justamente por causa que o menino realmente estava quase sendo sufocado pelo mecanismo. E outras questões mais estranhas é que a JoBeth Williams, que ela fazia Diane Freeling, né? Além da pobre coitada ter perdido 2 colegas de trabalho que faziam suas filhas no set de gravação, ela dizia que um monte de coisas estranhas acontecia, como o fato de que toda vez que ela voltava para o seu camarim, os quadros nas paredes ficavam tortos, não importasse o que ela fazia. Mas isso aí, gente, é pinto, né? Em voga de tudo isso que eu falei com vocês. Pois é, gente, o que a gente retira dessas histórias? Vamos parar de ficar mexendo com coisa sobrenatural, incluindo eu, que deveria parar de ficar mexendo com coisa sobrenatural, né? Essa é a função que fica, mais óbvio, gente, que eu descrevi aqui uma série de acidentes, até assassinatos, que tem totais explicações, muitas vezes, e que a gente não pode ser leviano e justificar que foi uma maldição do filme. Algumas foram acidentes trágicos, outras foram doenças, mas enfim, é apenas para demonstrar que esses filmes estão aí para a história como filmes que atraíram muita energia ruim.
Principalmente os Invocação do Mal, que eu até hoje não entendo porque que eles continuam fazendo sequência. A Freira, a Annabelle, haja padre para benzer set de gravação. Este foi um episódio extra do Terror no Ar, um podcast mensal onde às sextas-feiras desenterramos os segredos que a sociedade prefere deixar enterrados. Não nos enganemos, o silêncio sobre esses crimes é cúmplice. E enquanto as respostas não vêm, seguimos como fofoqueiros criminais a cavar mais fundo, sempre à procura da verdade que ainda teima em escapar. Não se esqueça, a história ainda não terminou. Até a próxima sexta. Daqui a poucas semanas, quando as sombras se fizerem presentes mais uma vez. Mês que vem, voltamos à nossa programação normal. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Winnie Pereira. Utilizei como fonte várias pesquisas em sites na internet que você mesmo pode olhar. Fico por aqui e até a próxima. E como diria Elvira, a Rainha das Trevas, tenha pesadelos terríveis.